Vamos lá. Então, hoje eu quero fazer com vocês uma revisão, certo? De tudo que a gente viu ao longo do semestre. Por isso, vai ser um pouco mais extenso do que a gente está acostumado. Pode ser que seja um pouco mais cansativo. Só que não se torna tão cansativo porque são assuntos que nós já tivemos contato. Eu ia fazer só assim um ED, né? Um estudo dirigido e ir resolvendo as questões com vocês. Só que eu comecei a resolver as atividades de vocês e eu fiquei um pouquinho preocupada, sabe? Com algumas respostas, eu acho que algumas coisas vocês não entenderam, então na hora da atividade não reviram a aula lá no YouTube, porque algumas coisas ficaram bem confusas nas atividades e eu fiquei um pouquinho preocupada. Então, como já saiu aí a resolução, que vai ter avaliação, então a gente já pode começar a se planejar quanto a isso. Então eu resolvi hoje pegar mesmo aqui os slides que eu já tinha dado as aulas para vocês e ir nos slides pontuando algumas coisas que eu notei que estão um pouquinho confusas nas atividades de vocês, certo? E aí, quando a gente tem essa aula de revisão, é nossa última aula, certo? E aí, depois da aula, eu vou enviar para vocês um estudo direcionado para ajudar quando a gente for ter a avaliação. Amanhã vai ser a reunião do colegiado para se definir de fato como serão as avaliações e tudo mais. E aí, quando eu tiver esse feedback de saber como tem que ser as coisas, aí eu vou entrar em contato com vocês para a gente ver dia, para a gente ver metodologia, tudo isso. E aí, tudo vai ser embasado nesse estudo dirigido que eu vou enviar para vocês depois. Então hoje a gente vai dar essa revisão assim de modo geral, certo? Então a gente vai começar. O que eu notei pelas atividades, tecido sanguíneo, tá ok, certo? Então eu não vou abordar porque eu vi que realmente vocês estão tão bem no tecido sanguíneo e a gente vai iniciar a partir do tecido adiposo a nossa revisão, beleza? Então vamos lá. Então, as características tá tranquilo, certo? Só que tem uma característica que tem que se focar do tecido adiposo. O tecido adiposo ele é formado por quais células? Os adipócitos, não é isso? E os adipócitos maduros, né? Aqueles que já são aí da fase adulta, eles não sofrem mitose. Então, adipócitos não se multiplicam. A gente vai ter as raras exceções, que são os pré-adipócitos, que são células que podem sim aí sofrer mitose e dar origem a novos adipócitos, mas os pré-adipócitos existem em uma baixíssima quantidade, certo? Então os adipócitos maduros, que são a nossa maioria aqui presente no nosso tecido adiposo, eles não vão sofrer mitose, então eles não vão se multiplicar, certo? Outra coisinha do tecido adiposo que a gente viu inclusive lá nas lâminas, né? Tem pouquíssima matriz extracelular. Então, a gente não consegue observar muito espaço entre essas células de adipócitos. E aqueles espacinhos que tem, essa é a matriz extracelular composta pelas fibras de colágeno, fibras reticulares, certo? Então, as funções, a gente sabe, né, que é armazenamento de energia, isolante térmico, porque tem um elevado calor específico. Vai produzir calor naquele tecido adiposo multilocular, né, que é o tecido adiposo marrom, que é rico em mitocôndrias, então vai haver essa produção de calor. Proteção mecânica, né, contra impactos, proteção contra o atrito, formando os coxins, né, que são as gordurinhas das mãos, dos pés, tanto na gente como também nos animais. E também a modelagem do corpo, né, os hormônios, eles vão aí dar os sinais para que haja o acúmulo de gordura, o acúmulo de tecido adiposo em determinadas regiões que são características do sexo do indivíduo, certo? A gente viu, relembrou inclusive nas lâminas que o tecido adiposo ele é classificado em dois tipos, unilocular e multilocular. O unilocular é formado pelos adipócitos que possuem uma grande inclusão de gordura, né? Então tem uma única inclusão de gordura e essa inclusão ela pode o quê? Crescer, mas ela não vai aí se multiplicar. Por quê? Porque esse adipócito não pode se dividir, ele não pode dar origem a outros adipócitos, né? Ele não sofre mitose. Então o que ele pode fazer é crescer, mas se dividir não. O que é que isso
mostra pra gente, né? Os adipócitos, eles são sintetizados aí até a primeira infância, com as exceções de quê? Dos pré-adipócitos, né? A gente tem alguns poucos pré-adipócitos que vão aí permanecer ao longo da nossa vida e podem sim sofrer mitose e originar novos adipócitos. Mas a imensa maioria das células do nosso tecido adiposo é de adipócitos já maduros. Se esses adipócitos já maduros não podem sofrer mitose, eles só podem crescer, qual é a associação que se faz com a lipoaspiração? Porque que após o processo de lipoaspiração, as pessoas engordam não no abdômen, né? Engordam em outras regiões do corpo. Porque ali no abdômen, no processo de lipoaspiração, foram removidos os adipócitos. Então, se eu não tenho adipócitos e os que sobraram não podem sofrer mitose, então ele não vai se multiplicar ali para realizar o processo de engorda, né? De voltar a formar aquele tecido adiposo grande. Então, isso vai acontecer, toda a gordura que se volta a ingerir após a lipoaspiração vai ser desviada para outras regiões do corpo, onde aquele tecido adiposo não foi removido. Então, a lipoaspiração, ela remove os adipócitos e por isso que a gente não engorda, a gente não, porque queria eu, né, fazer uma lipoaspiração, mas enfim. Aí, por isso que as pessoas não engordam na barriga após o processo de lipoaspiração, porque não tem mais tantas células adipócitas ali na região do abdômen. Só vai ter o tecido adiposo das demais regiões e é lá que vai se acumular a gordura que volta-se a ingerir nesse processo, ok? Muda a fralda dela. Então, vamos lá. E o segundo tipo, né? Aí tem uma questãozinha, mas também não é... Isso aqui não iria cair em prova, né? Mas nós temos no tecido adiposo a indução, a produção, a secreção de hormônios, certo? Esses hormônios é que são responsáveis pela fome constante, de enviar o sinal de fome constante, porque esses hormônios, eles têm o papel de armazenar energia. O papel deles ao longo da evolução era sinalizar para que se houvesse o armazenamento de energia. E esse armazenamento de energia no nosso organismo, ele acontece através de quê? Do armazenamento de gordura no tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ele vai aí dar... Só um minuto, gente. O que é, mãe? Qualquer fralda eu pego. Não, pegue uma que tá dentro do guarda-roupa. Meu Deus. Então, vamos lá. Voltando, certo? Então, esses hormônios, mesmo quando a pessoa inicia uma dieta e tudo, ao longo da evolução, a gente teve que passar pelo processo de armazenar energia por todos a história ancestral, né, que se alimentava entre longos períodos. Então esse processo de evolução acabou levando aí a esse sinal enviado por esses hormônios de que a gente precisa sempre estar comendo, sempre estar nos alimentando, para que haja esse armazenamento de energia que vai nos suprir em determinada situação extrema. Então, por isso que um processo de dieta e tudo mais, por mais que você consiga ingerir todas as calorias necessárias para o seu dia e tudo mais, você não vai ter essa sensação de saciedade de início, né? Isso vai ocorrer ao longo do tempo, isso você consegue esse controle alimentar, mas de início torna-se mais difícil porque existe esses sinais químicos, esses mediadores químicos direto no nosso organismo, atuando para que a gente queira sempre comer mais, porque ele entende no momento que a gente para de comer, que a gente está parando de armazenar energia, e aí a qualquer momento, se a gente for ter uma luta, se a gente ficar doente, alguma coisa, nós não vamos ter suprimento de energia, certo? Então é por isso que a gente tem também aí o papel do tecido adiposo como dificultar o processo de emagrecimento, as dietas em si. E o segundo tecido que a gente viu nas lâminas, mais simplesinho, o multilocular, ele tem várias inclusões de gordura, né? O que difere dos adipócitos, maioria do tecido adiposo, ele tem várias pequenas inclusões de gordura e também várias mitocôndrias. E ele vai existir principalmente
nos animais que hibernam e em recém-nascidos, que não tem como manter a sua temperatura corporal. Então, a gente já associa aí, se é animais que hibernam, se são recém-nascidos que não mantêm a temperatura corporal. Esse tecido multilocular, ele vai ter a função de gerar calor, porque as mitocôndrias que estão presentes ali naquelas células, elas têm uma proteína chamada de UCP, a proteína desacopladora, que ela vai ter o papel de desviar a energia dos elétrons, não ali para a geração de energia, né, a produção de ATP, que é o normal do processo de respiração. Em vez dela realizar o processo normal de respiração celular, a mitocôndria vai pegar toda essa energia e desviar por essa proteína UCP, gerando calor, justamente aí para manter a temperatura corporal. Então, o que ela faz é desviar a energia que normalmente iria gerar o ATP e desvia ela por essa proteína que tem a capacidade de produzir o calor, gerando assim o controle da temperatura nesse tecido que esses organismos necessitam, certo? Então vamos lá, tecido adiposo, mais alguma dúvida do tecido adiposo? O que eu percebi que ficou mais enganchado foi essa questão da lipoaspiração, que vocês não conseguiram entender que os adipócitos, depois que eles são sugados ali, eles não são renovados, certo? Porque não tem como, adipócitos não sofrem mitose. Então, os poucos que restam após a lipoaspiração, eles não vão sofrer mitose, com exceção de alguns poucos pré-adipócitos. Então, é por isso que não se engorda no abdômen, sim nas demais regiões do corpo, que mantém o tecido adiposo, ok? Então, vamos lá. Tecido conjuntivo, foi o geralzão, né? Tecido conjuntivo, ele vai ter origem no mesoderma, né? Como todos os tecidos conjuntivos, todas as células do tecido conjuntivos. O tecido conjuntivo, ele é dividido, né, em propriamente dito especial, e dentro desses a gente vai ter vários outros tipos de tecido conjuntivo. E por que que ele tem essa quantidade de células, né? Porque ele tem uma diversidade de células devido à origem dele sendo mesoderma. Então ele origina diversas células, todas essas células tendo diferentes funções, diferentes características. Tem a característica de ter, em sua maioria, obviamente, muita matriz extracelular. A gente viu que o tecido sanguíneo tem muita matriz extracelular. A gente acabou de ver que o tecido adiposo, já no caso, não tem muita matriz extracelular. Mas tecido ósseo tem a matriz extracelular, que é a matriz óssea, o tecido cartilaginoso, certo? Então, é um tecido em que a sua maioria é caracterizada pela essa alta presença de matriz extracelular, bem como os propriamente ditos, frouxo, denso modelado, denso não modelado, também tem uma elevada quantidade de matriz extracelular aí entre essas células, certo? Então, ele vai ser sempre altamente irrigado, ou seja, vascularizado e inervado, com exceção de quem? Do tecido cartilaginoso, né? O tecido cartilaginoso não vai ser irrigado, ele é avascularizado, certo? Ele vai ter diversas funções, já que ele consegue dar origem a diversas células com as mais diversas funções e as mais diversas características. Obviamente, ele vai ter as mais diversas funções. A gente viu, o tecido adiposo tem aí a função de isolante térmico, conexão, né? A gente vê o tecido sanguíneo, que faz a conexão entre todas as células do organismo. Sustentação, tá envolvido aí o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo. Preenchimento, o tecido adiposo também, além do armazenamento de energia, geração de calor, certo? Resistência a impactos, a derme, o tecido adiposo também, e a derme, que é aí um propriamente dito, certo? Elasticidade, também relacionada à derme. Defesa, o tecido hematopoético, que vai dar origem aí a todas as células de defesa, sejam as células fagocitárias da imunidade inata, lá da linhagem mieloide, né? Ou sejam as células da imunidade adquirida, que são os linfócitos T e os linfócitos B, certo? Cicatrização, também relacionada aos tecidos propriamente dito. Transporte, que é o tecido sanguíneo. Então, são muitas funções relacionadas aí aos tecidos conjuntivos, devido a essa sua capacidade de dar origem às mais diversas células, beleza?
Então, a gente tem, propriamente dito, frouxo e denso, modelado e não modelado. Dentro dos especiais, a gente vai ter o tecido sanguíneo, vamos ter o tecido adiposo, vamos ter o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido hematopoético, certo? Então, as células que vão compor o tecido conjuntivo, que é o que a gente vai ver ao longo dos tecidos que a gente vai discutindo, são os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, plasmócitos, adipócitos, os condroblastos, os osteoblastos e os osteoclastos, certo? Não vou detalhar cada uma dessas células, porque é o que a gente vê ao longo dos demais tecidos. Então, uma coisa importante a se tirar dessa aula do tecido conjuntivo é por que ele tem essa capacidade de dar origem às mais diversas células, né? Para dar essa diferenciação entre esses tecidos todos. Porque ele tem a origem mesenquimática, né? Lá no mesoderma. Então, essas células mesenquimáticas que vão dar origem a todas essas células são células que vão possuir a capacidade de se diferenciar nas mais diversas células que compõem o tecido conjuntivo, certo? Então, elas vão dar origem às células do tecido conjuntivo frouxo, né? Os fibroblastos ali, cartilaginosos, condroblastos, os osteoblastos, os osteoclastos, certo? Tecido hematopoético também, elas vão dar origem às células precursoras mieloides, às células precursoras linfóides, que são essas células que vão ser jogadas ali no tecido sanguíneo, ok? Então, tudo isso é que faz desse tecido conjuntivo ser tão rico, porque ele tem essa origem no mesoderma, que vai aí ter essas células mesenquimáticas, que tem essa capacidade aí pluripotente de dar origem a vários outros tipos de célula. Por isso, vários outros tipos de tecidos. E aí a gente viu que o tecido conjuntivo ele tem muita matriz extracelular, com raras exceções, como o tecido adiposo, mas o tecido propriamente dito, ósseo, cartilaginoso, sanguíneo, hematopoético, tem muita matriz extracelular. E essa matriz extracelular ela pode ser classificada, quanto ao tecido conjuntivo, né, em duas formas. Amorfa, né, a substância amorfa, e fibrosa. Quando é uma substância amorfa, é quando ela vai ser composta por água, ou então por íons, ou proteínas de baixo peso molecular, glicosaminoglicanos, glicoproteínas, certo? São substâncias que não são muito densas, que não têm a capacidade de formar uma fibra, como no caso da substância fibrosa, né? Isso é no caso da substância amorfa. A gente tem, por exemplo, a matriz extracelular do tecido sanguíneo, né? Que é o plasma em si, que vai ter a água, né? Vai ter os íons inorgânicos, os sais inorgânicos que a gente viu. Vai ter algumas proteínas que a gente viu lá na composição do plasma, certo? Então, essas proteínas, essa capacidade de deixar a matriz extracelular mais líquida, mais fluida, é que dá origem a essa matriz extracelular amorfa. Quando a gente tem a matriz extracelular fibrosa, é quando a gente vai ter o quê? A secreção pelas células que compõem aquele tecido de fibras reticulares, fibras colágenas, fibras elásticas. Então, a composição dessas fibras vão gerar ali aquela rede, né? Que vai sustentar aquele tecido, que é a base funcional daquele tecido, essa matriz extracelular fibrosa. A grande maioria dos tecidos que tem uma matriz extracelular muito extensa, né, que é quando vai haver ali a separação, o distanciamento entre as células que secretam essa matriz extracelular, é quando a gente vai ter a formação funcional desse tecido, como a matriz extracelular do tecido ósseo, por exemplo. É a matriz óssea, o que de fato vai dar ali a sustentação e a firmeza do tecido ósseo. Assim como a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, em que os condroblastos vão secretar as fibras, né? Fibras colágenas, reticulares, certo? Então, é isso que vai fazer com que a matriz extracelular fibrosa seja mais resistente e densa, né? Não vai ser fluida como no caso da matriz extracelular amorfa. Então, a gente tem aqui de onde vai ser, onde no organismo a gente vai ter a presença do tecido cartilaginoso
do tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, né? Então, a gente tem aí como exemplo a camada papilar da pele. A camada papilar, lembrando que é a primeira camada da derme, né? Ela que vai fazer a conexão entre a epiderme e a derme em si. Ela tem essa estruturação dela em camadas, em papilas, é que vai unir a epiderme e a derme. Então, por isso que ele tem esse papel. Vai ser altamente irrigada e inervada para quê? Para justamente fornecer os nutrientes, né? E fornecer o contato entre as sensações do meio externo com esse meio interno da derme, usando como intermediário aí a epiderme, que é um tecido epitelial que não é irrigado nem inervado. Então, tudo isso é um papel da derme, que é o tecido frouxo, né? Tecido conjuntivo frouxo. Ele vai ser mais mole, ele vai ter a presença aí de fibras colágenas que vão dar essa estruturação da derme, mas ele também vai ter muita presença de fibras elásticas. É por isso que a derme é um tecido elástico, que é aquela característica, né? De quando aperta, ele vai, mas ele retorna ao local de origem. Por quê? Devido à elasticidade característica desse tecido. Então, ele vai ter função de preenchimento, né? De união de células de tecidos, a nutrição do tecido epitelial, que é avascularizado, e também defesa e cicatrização. Já, no entanto, o tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, não modelado, ele vai formar o que? A camada reticular da derme, que já é a segunda camada da derme, que já é aquela parte mais densa que a gente viu na prática do sistema tegumentar, que tem aquela característica de muitas fibras formando uma rede bem mais densa. Então, ele vai ser fibroso e irregular, né, devido à secreção dessas fibras, e vai ter muito mais fibras colágenas presentes formando aí essa derme, certo? Muito mais do que fibras elásticas, ok? Então, é um tecido que ele tem a função de ser resistente, né, que é justamente para gerar a resistência ali da derme, que apesar de ser sensível, ele tem que fornecer proteção ao indivíduo. Também tem elasticidade, como eu falei, não extinguir as fibras elásticas, mas a concentração de fibras elásticas na camada reticular da derme é muito menor do que na camada papilar, mas existe ainda a presença das fibras elásticas. Por quê? Para manter a característica elástica da derme, que a derme em si, ela tem essa característica de elasticidade, certo? E por último, a gente tem o propriamente dito denso modelado, que ele já é bem mais firme, né? Porque ele vai dar origem aí aos tendões e ligamentos, que são aqueles intermediários entre o tecido muscular e o tecido ósseo. Então, ele realmente tem que ser mais denso. Ele vai ser formado por fibras colágenas que vão estar dispostas aí em feixes paralelos, ou seja, vai ter uma disposição empacotada. Então, essa disposição empacotada acaba gerando a característica desse tecido denso modelado de ser bem mais rígido, bem mais espesso e resistente. Então, ele vai resistir juntamente com o tecido muscular e o tecido ósseo aos impactos gerais que a gente vê aí. Então, dessa aula de tecido conjuntivo, importante saber as células que os compõem, né? As características a gente vê ao longo das aulas dos tecidos, saber que possui muita matriz extracelular na sua maioria, né? Com exceção ali do tecido adiposo, e que essa matriz extracelular dos tecidos conjuntivos pode ser uma substância amorfa, que é uma matriz extracelular mais fluida, e pode ser uma substância, matriz extracelular mais fibrosa, né, que é mais densa e que exerce de fato a função daquele tecido. Aí a gente tem os vários tipos de tecidos conjuntivos. Dentre eles a gente tem o frouxo, que vai formar ali a camada papilar da pele. Então tem essa função de cola da epiderme à derme. Então vai ter uma riqueza maior de fibras elásticas e colágenas em proporção similar, certo? Depois a gente tem aí o propriamente dito denso não modelado, que vai formar a camada reticular da derme, certo? Que já vai ser mais densa, mais espessa, que tem a função de proteção contra impactos, mas que mantém certa elasticidade devido aí à presença de algumas fibras elásticas. E por fim a gente tem
o propriamente dito denso modelado, que vai ser bem mais firme, que vai ser rico em fibras colágenas e reticulares, e ele tem que ter essa firmeza dessas fibras, principalmente colágenas, dispostas em feixes paralelos, ou seja, causando aí um empacotamento dessas fibras para gerar justamente a firmeza, a tensão nesse tecido, que vai formar aí os tendões e ligamentos, que é necessário a proteção desse tecido, certo? Então, a gente viu o tecido conjuntivo, aí partiu direto para o tecido cartilaginoso, que é a única exceção do tecido conjuntivo em questão de vascularização, né? O tecido cartilaginoso é aquele que não vai ser inervado nem vascularizado. Então, o tecido cartilaginoso, ele é rígido, mas ao mesmo tempo ele é flexível, certo? Ele vai ser o único, né, a exceção do tecido conjuntivo, que não é inervado nem vascularizado, e as suas células se apresentam lá no corte histológico, como a gente viu, afastadas. Por quê? Porque quando eles iniciam a secreção, a síntese da matriz extracelular fibrosa, essas fibras vão se formando entre essas células e acabam por afastá-las. Então, quais são as funções do tecido cartilaginoso? Suporte, sustentação, né? Revestimento, absorção e também o crescimento, que é o processo de ossificação a partir da cartilagem. Além disso, a matriz extracelular do tecido cartilaginoso, como eu falei no início, se é uma matriz extracelular fibrosa, ela vai ter a secreção aí de fibras. Que fibras são essas? Fibras colágenas do tipo 1, 2 e 3 e fibras elásticas. Essas fibras colágenas 1, 2 e 3, dependendo do tipo de cartilagem, vai ter uma proporção maior ou menor dessas fibras, certo? Além disso, além das fibras, nós também temos a presença de proteoglicanos e também do ácido hialurônico. Por que necessita a presença do ácido hialurônico na matriz extracelular do tecido cartilaginoso? Que é o ácido hialurônico que vai atuar aí como cola, né? Unindo ali as estruturas do tecido cartilaginoso, as estruturas que ele tem um papel de suporte, de sustentação. Então, vai agir como cola, vai grudar esses tecidos. Quais são as células que formam o tecido cartilaginoso? Os condroblastos, que são as células ativas, células jovens, que estão ali secretando constantemente as fibras colágenas e elásticas, ou seja, sintetizando a matriz extracelular. E os condrócitos, que já são as células pouco ativas, né? Que são as células já aposentadas, colocamos assim, e que vão se acumular em lacunas, formando os grupos isógenos. Vocês devem se lembrar da aula de lâminas lá, que tanto a cartilagem hialina, a cartilagem elástica, todas as cartilagens, elas tinham tanto a característica de ter os grupamentos de células afastados, né, devido à secreção da matriz extracelular, como também essas células haviam formação de grupos. E aí eu marquei lá nas lâminas que esses grupos eram os grupos isógenos, que é justamente essa característica do tecido cartilaginoso, em que as células que são afastadas, distanciadas pela matriz extracelular, elas têm essa capacidade ainda de formar pequenos grupos de células, que são pequenos grupos de células velhas, né? Células aposentadas, que são as células do tecido cartilaginoso já idosas, que são os condrócitos. E esses condrócitos unidos vão formar esses grupos isógenos, e independente do tipo de cartilagem, a gente sempre vai identificar a presença desses grupamentos de condrócitos em qualquer tipo de cartilagem que a gente vê. E é aí que a gente entra nos tipos de cartilagem, né? Em que a gente tem a cartilagem do tipo elástica, a gente tem a cartilagem do tipo hialina, que é a mais frequente, e temos a cartilagem fibrosa, que é a mais densa. A cartilagem hialina e a cartilagem elástica, como a gente viu no início, que o tecido cartilaginoso ele é avascularizado, então a gente se questiona logo de imediato que como vai ocorrer a nutrição das células desse tecido cartilaginoso.
porque são células ativas, como a gente observa, que estão secretando aí a matriz extracelular. Então, se elas estão ativas, metabolicamente ativas, elas precisam de nutrientes, precisam de gases. Como isso vai chegar até elas se o tecido é avascularizado? Então, é aí que entra, para a cartilagem hialina e para a cartilagem elástica, certo? Do tipo elástica e hialina, o pericôndrio. O pericôndrio, ele é esse tecido também, um tipo de tecido conjuntivo, certo? Que tem esse papel de fornecer a inervação e a irrigação da cartilagem hialina e da cartilagem elástica. Então, eles também estão envolvidos não só no fornecimento de nutrientes e gases, mas também na condrogênese. O que é a condrogênese? As células que compõem o tecido cartilaginoso não são os condroblastos. À medida que eles vão secretando a matriz extracelular e vão se afastando, se convertendo em condrócitos, né, que já são as células amadurecidas, já são as células idosas, que estão afastadas, então se convertem em condrócitos. Como é que a gente vai continuar, vai manter a multiplicação desses condroblastos que estão aí se convertendo em condrócitos? Como é que vai ocorrer a renovação e até mesmo a regeneração desses condroblastos? Então, o papel do pericôndrio é não só nutrir essas células do tecido cartilaginoso, como também realizar o processo de condrogênese, ou seja, as células do próprio pericôndrio têm a capacidade de dar origem aí a novos condroblastos, ou seja, células ativas do tecido cartilaginoso que podem continuar o processo de secreção da matriz extracelular. Por que que esse pericôndrio tem essa capacidade de dar origem a novos condroblastos para a cartilagem hialina ou a cartilagem elástica? Porque são células mesenquimatosas, certo? Que formam o tecido que formam o pericôndrio. Então, essas células mesenquimatosas que a gente acabou de mencionar lá no tecido conjuntivo, têm uma alta capacidade de se diferenciar nos mais diversos tipos de células, e aí esse pericôndrio cheio de células mesenquimatosas vai poder dar origem aí às células condroblastos e continuar o processo de secreção da matriz extracelular desse tecido cartilaginoso, certo? Mas lembrando que ela só vai envolver aí, só vai ter esse papel de nutrição e de renovação e regeneração dos condroblastos na cartilagem hialina e elástica. Então, o que diferencia essas três cartilagens que a gente disse, né, que são classificadas no tecido cartilaginoso, cartilagem hialina, elástica e fibrosa, são os tipos de fibras que vão ser secretadas. Como eu falei lá no início, o que vai compor a matriz extracelular do tecido cartilaginoso são fibras colágenas do tipo 1, 2 e 3 e fibras elásticas. Então, dependendo da proporção dessas fibras, é o que vai diferenciar em cada uma dessas cartilagens. Então, a cartilagem hialina, ela é a mais frequente, é ela que vai estar presente aí no sistema respiratório, no sistema... Desculpa. No sistema digestivo. Então, ela vai ter uma predominância de fibras colágenas do tipo 2, certo? Que tem uma resistência moderada. Também é a cartilagem hialina que está relacionada ao processo de ossificação, que é aquele processo que a gente viu, né? Que a cartilagem inicia o processo de ossificação de dentro da cartilagem, que os próprios condroblastos, lá naquela região central que a gente viu na figurinha, começa a se ossificar, ou seja, se converter na matriz óssea, e aí essa matriz óssea vai iniciando o processo de ossificação total daquela cartilagem. Esse é o processo também do crescimento, né? Os bebês já nascem com alguns ossos, só que eles nascem com muito mais ossos do que quando se tornam adultos. Por quê? Porque esses ossos, o bebê quando nasce, ele nasce com os ossos em pedaços, e na extremidade de cada um desses ossos, a gente vai ter justamente essa cartilagem hialina. Então, vai ocorrendo o crescimento da criança, né? E esse crescimento vai ser determinado aí por essa cartilagem hialina. Então, esse processo de ossificação é tanto para a formação do osso, ainda no estágio fetal, como também no processo de crescimento do indivíduo, certo? Então, a cartilagem hialina que é responsável pelo processo tanto como também de formação dos ossos. Ele é o molde, né? O chamado molde cartilaginoso.
E aí ela vai ser, além das fibras colágenas do tipo 2, vai ter o ácido hialurônico como a matriz extracelular de todo o tecido cartilaginoso. E também vai ter aí a presença do pericôndrio associado a ela, que é chamado de condronectina, certo? A associação do pericôndrio com a cartilagem hialina, né? Quando a gente vê aquele contato, é chamado de condronectina. Já a cartilagem elástica vai ser aquela altamente maleável, né? Elástica em si mesmo, que é do ouvido, do nariz, e ela vai ter uma riqueza maior de fibras elásticas. Vai ter a presença de fibras colágenas, sim, principalmente colágeno tipo 1, mas a predominância é de fibras elásticas, por isso que ela tem essa característica de flexibilidade, a cartilagem elástica. E por último, a gente tem a cartilagem fibrosa, que ela é altamente resistente, que vai ter a predominância de fibras colágenas do tipo 3, né, que são aquelas reticulares. Não vai ser a cartilagem fibrosa revestida pelo pericôndrio, ela vai ser revestida por outro tecido conjuntivo. Na própria lâmina que a gente viu em aula, eu marquei lá para vocês o tecido responsável pela nutrição das células, bem como também a renovação dos condroblastos da cartilagem, que não é o pericôndrio, mas é outro tipo de tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo, em exceção aqui ao cartilaginoso, ele em sua predominância, além de ter essa origem mesenquimática, né, que dá origem a essas células, as mais diversas células, ele é altamente irrigado e vascularizado, então ele tem essa capacidade de fornecer os nutrientes e os gases que outras células, outros tecidos necessitam. Então, a cartilagem fibrosa, ela vai ter a predominância do colágeno tipo 1 e também do tipo 3, dispostos como? De forma paralela, né? Então, novamente, se está disposto de forma paralela, vai haver o empacotamento. Esse empacotamento vai gerar uma resistência muito maior. Por isso que é a cartilagem fibrosa que vai aí formar os anéis de cartilagem que ficam entre as vértebras, né? Porque exige uma proteção maior dessa região contra os impactos mecânicos. Então, é por isso que essa cartilagem fibrosa vai se localizar aí entre as vértebras para conferir uma proteção mais elevada, certo? Então, o tecido cartilaginoso, importante, 3 tipos: hialina, elástica, fibrosa. Hialina e elástica, que são revestidas pelo pericôndrio. Esse pericôndrio é rico em células mesenquimáticas, por isso que ele vai estar envolvido no processo de condrogênese, certo? Além disso, vai irrigar, né, vai vascularizar essas células do tecido cartilaginoso, da cartilagem hialina e da elástica. A matriz extracelular do tecido cartilaginoso vai ter aí uma variação, dependendo do tipo, obviamente, de fibras colágenas 1, 2 e 3 e elásticas. Vai ter a presença de proteoglicanos e do ácido hialurônico, que vai ter esse papel de unir a cartilagem aos tecidos aos quais ele está associado. Então, o ácido hialurônico vai ter esse papel de cola. E aí é que entram as funções, né? No caso da hialina, vai revestir os tecidos moles, vai ter esse papel aí no crescimento e também na formação dos ossos. No caso da cartilagem elástica, vai fornecer a flexibilidade de tecidos, como aqui o lóbulo da orelha, o nariz, certo? A glote também é formada pela cartilagem elástica. E a fibrosa, que vai ser mais densa, né? Mais firme, que tem o papel de proteção contra choques mecânicos, se encontra aí entre as vértebras. Então, essas são as principais informações do tecido cartilaginoso, ok? Então, vamos lá. Do tecido cartilaginoso, a gente partiu para o tecido ósseo, que visualmente nas lâminas são bem semelhantes ao tecido cartilaginoso, só que vai diferir o quê? A presença ali em determinados pontos dos osteoclastos, né? E também não tem a formação dos grupos isógenos, né? Que são vários grupamentos das células dos condrócitos, né? Que tem a característica no tecido cartilaginoso. Mas tem também a característica da matriz extracelular em abundância, que acaba por afastar
os osteoblastos, convertendo-os assim na forma mais velha, né, a forma aposentada, que são os condrócitos, condrócitos não, desculpa, os osteócitos, né, que é o tecido ósseo. Então, função geral, tecido ósseo, vai compor os ossos, né, extremamente rígido, altamente irrigado e inervado. Essa característica de ser altamente irrigado e inervado é que confere a dor extrema quando há o processo de quebra do osso. Essa dor só não vai acontecer se o indivíduo sofrer uma descarga de adrenalina, certo? E aí ele não vai sentir essa dor, mas em condições normais, a dor na quebra de um osso é extremamente forte, ok? E ele vai ser revestido também por um tecido conjuntivo, que é o periósteo. Qual vai ser a diferença entre o periósteo do tecido ósseo e o pericôndrio do tecido cartilaginoso lá da hialina e da elástica? O pericôndrio, ele tem um papel de renovação celular, né, de condrogênese e de irrigação, né, fornecimento de nutrientes e gases ao tecido cartilaginoso. Já que no tecido ósseo, esse periósteo que vai revestir o tecido ósseo, ele tem o papel apenas de quê? De renovação celular, né? De osteogênese, da síntese de novos osteoblastos, já que à medida que a matriz óssea vai sendo secretada, essas células vão se convertendo em osteócitos e aí vai se afastando e vai aí tem que se dar origem a novos osteoblastos para que essa síntese continue. Então o periósteo ele tem essa função apenas na osteogênese, apenas na síntese de novas células. Ele não vai ter a função de irrigar, de vascularizar o tecido ósseo. Por quê? Porque eu já falei aqui anteriormente, o tecido ósseo ele é altamente irrigado e inervado. Então ele não precisa receber nutrientes e gases de outro tecido. A função dessa membrana do periósteo é só mesmo a renovação dos osteoblastos. Então o tecido ósseo vai ter as mais diversas funções: sustentação, obviamente, né? Locomoção, quando se associa aos músculos e aos tendões, que é lá o tecido propriamente dito denso modelado, certo? Vai ter também a função de proteção de órgãos vitais, formando aqui a caixa torácica, o crânio, né? Protege esses órgãos vitais. É uma reserva de cálcio e fosfato. A gente vai já ver que a composição da matriz extracelular do tecido ósseo tem uma parte orgânica e uma parte inorgânica composta por esses sais. E também ele vai aí proteger a medula óssea, que é o nosso tecido hematopoético, certo? Então, a matriz extracelular do tecido ósseo, ela vai ter uma composição orgânica e inorgânica. A parte orgânica vai ser justamente as fibras colágenas, certo? E essa fibra colágena, mas o tecido ósseo não era para ser só mesmo assim o sal inorgânico, formando uma estrutura bem densa, sólida, como uma rocha, né? Que é formada por sais também. Não, existe a necessidade das fibras colágenas. Por quê? Porque as fibras colágenas é que vão ter o papel de cola. Lá no tecido cartilaginoso a gente não tem um papel de cola relacionado ao ácido hialurônico, que vai unir o tecido cartilaginoso aos demais tecidos. Aqui no tecido ósseo, quem tem esse papel de cola é justamente as fibras colágenas. Mas ela tem um papel de cola dentro da própria matriz extracelular, não para unir aos tecidos, como no caso do cartilaginoso. Ela vai atuar como cola dentro da matriz. Por quê? Porque se eu não tenho a presença de fibras colágenas de forma ideal no tecido ósseo, o que é que eu tenho? Eu tenho osso muito rígido, vários pedacinhos, né, do tecido ósseo muito rígido, né, que são os sais que formam, mas ele vai estar quebradiço, porque eles não estão unidos. É só a gente raciocinar um pouquinho. Eu tenho vários osteoblastos, né, e esses vários osteoblastos estão secretando sua matriz. Se a matriz desse osteoblasto não se grudar na matriz que esse outro osteoblasto está secretando, então vai ficar vários pedaços de matriz firmes e rígidos, mas se eu realizar algum processo de impacto sobre essas matrizes que estão todas separadas, esse osso fica altamente o quê? Quebradiço, né? Então as fibras colágenas, que é a parte orgânica da matriz óssea, tem esse papel justamente de unir esses vários pontos, não permitindo que o tecido ósseo em si
fique quebradiço. E a parte inorgânica é justamente a parte responsável por essa rigidez, que são os sais de cálcio e fosfato, fosfato de cálcio, né? Que vão dar origem à característica geral da matriz óssea. Além da fosfato de cálcio, a gente também tem a presença de outros íons inorgânicos, como magnésio, potássio, sódio, certo? Então, quando a gente tem deficiência de cálcio ou de fosfato, que são os principais componentes da matriz extracelular óssea, né, da matriz óssea inorgânica, né, que são relacionados aí à rigidez do tecido ósseo. Se a gente tem deficiência do fosfato de cálcio, a gente vai ter uma deficiência na rigidez desse osso. Então, a gente vai ter ossos moles, né? Então, teoricamente moles. Então, a gente começa a ter a envergadura, é o que vai acontecendo com as pessoas idosas. Os idosos, eles têm o problema do colágeno, né? Que aí já vem o processo de osteoporose, então acaba formando esses poros, não há secreção. E também tem o problema da secreção da parte inorgânica também, a deficiência de cálcio e fosfato, né? Tem uma dificuldade de absorção nas pessoas mais idosas, vai gerar esses ossos mais moles. Então, por isso que vai reduzindo o tamanho, porque vai envergando os ossos, eles vão ficando menos firmes, menos rígidos devido a essa carência, certo? Então, as células responsáveis pela secreção dessa matriz extracelular, pela síntese dessa matriz extracelular, são os osteoblastos, que são a forma ativa das células do tecido ósseo, que vão de fato secretar a matriz óssea, certo? Temos os osteócitos, que são a forma já aposentada dos osteoblastos, são aquelas células que vão ficar afastadas, distanciadas devido à secreção da matriz óssea em volta deles. Porém, esses osteócitos, mesmo estando aposentados, certo? Não sendo mais tão metabolicamente ativos, eles têm um papel essencial na manutenção da saúde dessa matriz óssea. Então, eles estão constantemente, pelo processo de idade mesmo, de envelhecimento, a gente pode perder alguns componentes da matriz óssea, e esses osteócitos, com esse metabolismo bem baixo, esse metabolismo basal, tem essa capacidade aí de secretar de vez em quando uma fibra colágeno, né, para unir ali a matriz, de secretar uma partezinha inorgânica. Então, eles ainda mantêm a função de secreção da matriz extracelular, mas de forma muito mais basal, né, um metabolismo, uma secreção dessa matriz extracelular de forma muito mais baixa, bem mais basal. Mas, como a gente vê, é uma função essencial para manter a saúde dessa matriz óssea, ou seja, do tecido ósseo em si. Por último, a gente tem os osteoclastos, que são aquelas células também que estão envolvidas com a regeneração do tecido ósseo e também com a saúde do tecido ósseo, porque eles têm o papel de degradar a matriz óssea. Ah, mas degradar a matriz óssea não é ruim, professora? Não seria ruim para o tecido, já que ele está destruindo? Não, porque nesse caso ele destrói, vamos dizer, a matriz óssea, ele degrada essa matriz óssea já velha para que ela seja ressintetizada, ou seja reconstruída pelos osteoblastos. Então, ele está removendo ali uma porção que está velha, mas a gente tem logo em seguida a ação dos osteoblastos ressintetizando a matriz óssea daquela região. Então, mantém sempre a matriz óssea jovem e saudável. Então, o papel dos osteoclastos é justamente aí a manutenção da saúde da matriz óssea, certo? Então, além disso, da atuação dos osteoclastos na degradação da matriz óssea para, né, a manutenção da saúde da matriz, deixar ela sempre ali de qualidade, renovando aquela matriz, ele também vai ter essa atuação não apenas quando for necessário a renovação da matriz, mas também quando o organismo necessitar, por exemplo, de íons cálcio ou íons fosfato, certo? Então, como a gente viu lá na aula do sistema endócrino, tem alguns hormônios que enviam sinais
sejam para ativar ou sejam para inibir a ação dos osteoclastos e assim liberar na corrente sanguínea íons fosfato e cálcio, né, através da degradação da matriz óssea, ou então quando inibe a ação dos osteoclastos para não liberar, né, para manter ali a matriz óssea íntegra, porque não há necessidade da liberação de cálcio e fosfato na corrente sanguínea. Então eles têm essa função tanto de regeneração como também de fornecimento para o organismo quando o organismo necessita de cálcio e fosfato. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui algumas características só para tornar interessante, mas eu não quero que vocês se atenham a isso, né? A osteoporose, né? Que é justamente a ação exacerbada dos osteoclastos. E aí a gente não tem os osteoblastos não vão ter a capacidade de renovar essa matriz óssea que está sendo degradada pelos osteoclastos, e aí a gente tem a formação de diversos poros dentro da matriz óssea, tornando esse osso quebradiço, que é o processo de osteoporose, certo? E aí a gente entra no periósteo, que o periósteo é justamente a membrana responsável pela osteogênese, que é a síntese de novos osteoblastos. O tecido periósteo, obviamente, é um tecido conjuntivo, né? E ele é um tecido conjuntivo propriamente dito denso, ou seja, ele vai ter o quê? Células mesenquimatosas. Se ele tem células mesenquimatosas, ele tem a capacidade de dar origem aos mais diversos tipos de células. Dentre essas células, os osteoblastos, certo? Então, ele vai dar origem a esses osteoblastos, além de proteger também o tecido ósseo. Então, a gente tem a figura aqui nos slides, né? Quando a gente tem uma quebra, né, uma fissura no tecido ósseo, no osso em si, esse periósteo ele começa a adentrar, né, as células do periósteo, que são células mesenquimatosas, começam a adentrar nessa fissura, nessa quebra do osso, e aí elas vão dando origem a quê? Aos osteoblastos. E esses osteoblastos vão começar a fazer o quê? Sintetizar, secretar a matriz extracelular, as fibras colágenas, e também a parte inorgânica dos sais, renovando, né, reconstruindo aquela matriz óssea que foi degradada, foi destruída no processo de fissura, de fratura, de quebra daquele osso. Então esse periósteo ele tem essa função tanto de renovar os osteoblastos, de proteger o tecido ósseo, quanto de quando ocorre o processo de quebra, né, por algum dano, ele vai aí recompor aquela região que foi degradada, que foi quebrada, certo? Aí a gente viu que o tecido ósseo, ele é composto por porções microestruturais, que são os ósteons, que são vários círculozinhos, e dentro de cada círculo que vai compor esse tecido ósseo, a gente tem inervação e irrigação, certo? E é por isso que a gente tem uma elevada irrigação e inervação do tecido ósseo, por isso tanta dor associada quando esse tecido é lesado, certo? Devido a essa estruturação do tecido ósseo, certo? E aí a gente termina com o processo de osteogênese, né? A osteogênese nada mais é do que a formação dos ossos. Então, como eu falei lá no tecido cartilaginoso, tem um método de formação dos ossos, que é através lá do molde cartilaginoso, né? Que é a chamada ossificação endocondral, certo? E tem o processo de ossificação normal, que aí é o processo de lá, que está relacionado ao periósteo, que tem as células mesenquimatosas que vão dar origem a novos osteoblastos, e assim, eles vão secretar uma nova matriz óssea, gerando aí o osso, o tecido ósseo novamente, e esse tipo de ossificação, a partir dessas células mesenquimatosas, é a ossificação intramembranosa, certo? Então, a ossificação endocondral, ela vai converter o molde cartilaginoso de hialina, né, em tecido ósseo, e vai ocorrer na formação do esqueleto ainda fetal, como também no crescimento dos ossos do bebê.
Então, esses condrócitos, né, que estão presentes nesse molde cartilaginoso, eles vão hipertrofiar e vão calcificar no centro desses moldes, certo? Então, inicialmente, para formar ali o tecido ósseo, o osso em si, a partir do molde cartilaginoso, a gente precisa que os condrócitos, ou seja, as células já aposentadas do tecido cartilaginoso, que estão ali dentro daquele molde cartilaginoso, elas passem pelo processo de hipertrofia e calcificação no centro desse molde cartilaginoso. E aí, depois da formação desse centro, né, no molde cartilaginoso rico em condrócitos calcificados e hipertrofiados, é que a gente tem a formação aí, o crescimento do tecido ósseo em si, a partir dos condroblastos que estão localizados aí nas extremidades do molde cartilaginoso. Então, a gente vai ter aí a adentração do tecido sanguíneo, do tecido hematopoético, que vai fornecer uma série de nutrientes, de células que vão ajudar nesse processo de calcificação do molde cartilaginoso como um todo. Então, aí a medula ela vai irrigar esses osteoblastos das extremidades devido à irrigação tanto da medula como tecido sanguíneo que vão invadir essa região central do molde cartilaginoso que foi ossificada, né? Ou seja, os condrócitos que foram ossificados são invadidos por esses vasos sanguíneos e aí a presença desses vasos sanguíneos vai permitir que se chegue aí a informação aos condroblastos que estão na extremidade do molde cartilaginoso e esses condroblastos iniciam o seu processo ativo, né, de secreção da matriz óssea do centro, né, de onde está a formação inicial lá a partir dos condrócitos calcificados. E aí os osteoblastos que estão na extremidade, os osteoblastos que estão na extremidade começam a sintetizar a matriz extracelular do centro, se unindo a essa região central do molde cartilaginoso até a epífise dos ossos, né, até as extremidades. Então, inicia a síntese da matriz óssea do centro até as extremidades. Então, essa é a ossificação a partir do molde cartilaginoso. Existe uma necessidade da ação, né, da calcificação e da hipertrofiação dos condrócitos do tecido cartilaginoso inicialmente para que haja um ponto central de partida e aí após isso é que vai haver a irrigação daquele ponto central e a irrigação desse ponto central é que vai permitir o contato com os osteoblastos que estão na extremidade desse molde cartilaginoso e aí inicia-se de fato a secreção da matriz óssea do centro até as extremidades do osso para que haja seja a síntese dos ossos no feto ou então o processo de crescimento aí no desenvolvimento da criança. Já a ossificação intramembranosa, ela não vai depender de um molde, obviamente, e sim vai depender das células mesenquimatosas que vão se diferenciar em osteoblastos, né? Então, ela vai ocorrer no crescimento de ossos curtos e ossos achatados, né? Que é o crânio, a escápula. E esses osteoblastos, eles vão secretar osteoides que vão se autoconverter na matriz óssea. Então, esses osteoblastos secretam esses osteoides e esses osteoides, obviamente, se vão se converter na matriz óssea, eles devem ser ricos em quê? Lá na parte inorgânica, né, nos sais inorgânicos, fosfato de cálcio e também colágeno. Então, esses osteoides, eles são ricos em fosfato de cálcio e colágeno, dando origem aí à matriz óssea. Então, esses osteoblastos secretam fosfatases também, que vão liberar o fosfato de cálcio, calcificando esses osteócitos, ajudando na formação aí da matriz óssea a partir dessas células mesenquimatosas que deram início ali o periósteo. Então, isso vai acontecer naqueles tecidos mais curtos ou que são achatados, em que o revestimento pelo periósteo, com a presença dessas células mesenquimatosas, vai dar origem aí aos osteoblastos. Só que os osteoblastos não vão, como na condição normal, iniciar a secreção da matriz extracelular de modo normal. Eles vão secretar osteoides,
certo? Vão secretar essas célulazinhas osteoides, e essas células osteoides vão passar por um processo aí de conversão em matriz óssea. Ao mesmo tempo que está se secretando esses osteoides que vão ser convertidos na matriz óssea, os osteoblastos estão também secretando fosfatases que vão atuar sobre esses osteoides, ajudando no processo de calcificação desses pontos, certo? Então, ossificação intramembranosa, células mesenquimatosas são convertidas em osteoblastos e osteoblastos vão secretar fosfatases e osteoides. Fosfatases vão atuar sobre os osteoides, dando origem aí à matriz óssea e aos osteócitos, ok? Então, do tecido ósseo é importante que a gente tenha contato com como com a composição da matriz óssea, né, a parte orgânica e a parte inorgânica, qual a importância do colágeno, né, na manutenção ali da estruturação dessa matriz óssea, unindo essas partes inorgânicas, a parte inorgânica que é responsável pela rigidez. A gente também tem que ter como importante a função, todo o papel ali desempenhado pelos osteoclastos é muito importante. Os osteoclastos têm tanto função na regeneração, na renovação da matriz óssea, como também no fornecimento, a disponibilização de fosfato e cálcio para o organismo quando necessário, certo? A gente também tem como importante do tecido ósseo o processo de ossificação, tanto a ossificação relacionada aos moldes cartilaginosos, como também a ossificação intramembranosa. Então, do tecido ósseo, o principal que eu quero que vocês foquem é isso: a função de cada célula, certo? A composição da matriz extracelular e também o processo de ossificação. E aí ao longo, né, se acontecer uma questão assim de comparação entre tecidos, aí qual é a função do periósteo lá no tecido conjuntivo, que é tanto renovação como fornecimento de nutrientes, e qual é a função do tecido do periósteo no tecido ósseo, que é apenas de renovação, já que o tecido ósseo ele é altamente irrigado e inervado. Ok? Então, tecido ósseo, tranquilo? Pronto. Aí o tecido hematopoético, não vou adentrar, porque na verdade o tecido hematopoético ele foi mais uma exposição das vias hematopoéticas, né? Aquelas vias que vão dar ali origem a células sanguíneas, certo? Tanto plaquetas, megacariócitos, células fagocitárias, hemácias, estão todas as células sanguíneas lá, os linfócitos também da linhagem linfóide. Então foi mais uma observação das vias poéticas, que é só seguir o que tem ali naquelas vias que tá tudo certo, não tem nada denso pra gente analisar. E aí a gente vai entrar agora no tecido epitelial. E o tecido epitelial, quando eu vi as atividades, também me preocupou um pouquinho, sabe? Principalmente o tecido epitelial glandular. Dos outros, o que ficou mais assim foi tecido adiposo, certo? E depois o resto tava mais ou menos. Aí quando chegou outro problema, eu vi que o tecido epitelial glandular também tava meio confuso para vocês. Não sei, acho que ficou confuso para vocês o tecido epitelial glandular. Então vamos lá. Então, o tecido epitelial, ao contrário do conjuntivo, que tem aquela origem mesodérmica, ele vai ter origem nos 3 folhetos embrionários, né? Então, o tecido epitelial que vai dar origem aos endotélios tem origem no mesoderma. Aquele tecido epitelial que vai dar origem à epiderme, né? Tem origem no ectoderma. E aquele que vai dar origem aos epitélios intestinais tem origem no endoderma. Então, tem muitas variações, né? Então, o tecido epitelial tem as funções, obviamente, de revestimento, né? De absorção, de secreção, que a gente viu lá na aula também de lâminas, já batemos muito nessas teclas. As características é que ele tem as células justapostas, né? Por isso que ele vai revestir. Tem pouca matriz extracelular. Por que tem pouca matriz extracelular? É justamente aí
aquelas moléculas de adesão que a gente viu, né? A gente tem as junções de oclusão, as junções de adesão, junções comunicantes, desmossomos, M-desmossomos. Então a gente viu que tem todas essas estruturas entre as células do tecido epitelial para justamente mantê-las unidas, mantê-las aí justapostas. Então por isso que não tem muita matriz extracelular, porque não tem espaço para isso. Que a gente tem muitas estruturas que mantêm essas células unidas, certo? E, obviamente, né, o tecido epitelial, ele é avascularizado, se dá origem à epiderme e tudo mais, então a gente sabe que é avascularizado, por isso ele sempre tem de estar associado ao quê? Ao tecido conjuntivo, já que ele sempre está aí, sempre é avascularizado, ele precisa de um tecido que seja sempre vascularizado para fornecer os nutrientes e todas as moléculas que ele necessita para a manutenção das suas células, do metabolismo das suas células. Então, aqui a gente tem, como eu já mencionei, né? Para que se mantenham essas células justapostas, super unidas, a gente tem algumas estruturas. As junções de oclusão, certo? Que são ricas em proteínas ocludinas e claudinas. Essas junções de oclusão, quando a gente tem duas células aqui, elas vão estar na superfície, certo? Superior dessas células, justamente aí fechando a entrada entre essas células, não permitindo o espaço intercelular. A gente tem as junções de adesão, que já ficam localizadas aqui na lateral dessas células, que tem a função de aderir uma célula à outra, e são ricas em proteínas caderinas, da mesma forma que os desmossomos, né, que a gente viu lá na lâmina, a estruturazinha, na lâmina não, a gente viu numa foto de microscopia eletrônica, né, a estruturazinha dos desmossomos, em que eles têm uma estruturação de caderinas no centro, e aí começa a formar as fibras queratinócitas para dentro das células, para justamente unir uma célula à outra, e a gente também vai ter as junções de comunicação, que vão permitir o quê? Que justamente haja a comunicação entre uma célula ou outra. E são formadas por proteínas conexinas. Por que que as junções de comunicação também são tão importantes, né? Porque vamos pensar aqui na epiderme. A epiderme, a gente tem ali a camada basal, que é uma camada de células, mas logo acima dela a gente tem a camada espinhosa, que tem várias camadas de células, não é isso? Se a epiderme é um tipo de tecido epitelial, ela é avascularizada. E a gente já sabe. Então, para que ela receba os nutrientes, né, os gases, ela não está em contato, a camada espinhosa não está em contato com o tecido conjuntivo, a camada papilar lá, que é responsável por fornecer os nutrientes e gases. Então, se apenas quem tivesse contato com o tecido conjuntivo conseguisse receber esses nutrientes e gases, todas as células que formam as camadas dos tecidos epiteliais não conseguiriam esses nutrientes, não é verdade? Então é por isso que existem essas junções para permitir que essas células fiquem sempre unidas, e as junções comunicantes permitem esse fluxo desses nutrientes, desses gases, entendeu? Então a camada basal, que está em contato ali com o tecido conjuntivo da camada papilar, recebendo os nutrientes e os gases, consegue repassar esses nutrientes e esses gases através dessas junções de comunicação, porque ela está se comunicando com as células superiores da camada aí da epiderme. Então é assim que a gente, por isso que há necessidade da presença de todas essas estruturas para manter essas células de fato bem próximas e que elas possam se comunicar para que haja a transferência aí desses nutrientes para manter o metabolismo dessas células, certo? E aí a gente tem dois tipos de tecido epitelial. A gente tem o tecido epitelial de revestimento, né? Que tem o papel de proteção e de absorção, aquele que vai formar lá as vilosidades e microvilosidades do intestino delgado. E a gente tem o tecido epitelial glandular, que é o responsável pela função do tecido epitelial de secreção, né? Então, o tecido epitelial de revestimento, ele tem algumas classificações que a gente recordou na aula de lâminas, né? Ele pode ser classificado quanto às suas camadas em simples, estratificado e pseudoestratificado,
Simples é quando tem apenas uma camada, estratificado quando tem várias camadas, e pseudoestratificado é quando o dismorfismo entre as células dá a impressão, a ideia de que existe mais de uma camada, mas na realidade existe apenas uma camada. Mas esse dismorfismo, né, essa estrutura celular faz com que essa ideia de mais de uma camada seja repassada. Além disso, ele também pode ser classificado quanto à forma das suas células. Então, existem células pavimentosas, que são células achatadas, existem as células cúbicas, existem as células prismáticas ou cilíndricas, e existem aquelas ainda células de transição, que vão mudando o seu formato à medida que o extrato, né, que as camadas vão aumentando. Então, a gente vai ter aí a relação desse tecido epitelial de revestimento com a formação dos endotélios, ou seja, o revestimento de todos os órgãos do nosso organismo, com a formação dos epitélios intestinais, então o revestimento do sistema digestivo, certo? A epiderme, que vai revestir toda a pele, né? É a camada superficial da nossa pele, tá acima da derme, tem esse papel de proteção, de revestimento do nosso corpo, certo? Então, o tecido epitelial de revestimento, ele é essencial, é ele que vai aí revestir tudo que tem no nosso organismo. Mas, além do tecido epitelial de revestimento, a gente tem o glandular. E aí é que entra uma das questõezinhas que eu percebi que vocês tiveram uma dificuldade. Como o tecido epitelial glandular, ele pode ser classificado, né? O tecido epitelial glandular, ele pode ser classificado de três maneiras, certo? Todas elas compõem a mesma coisa. Eu posso classificar quanto à forma de secreção, aí juntamente posso classificar quanto à quantidade de células e posso classificar aí quanto à liberação dessa secreção. Tudo junto ou em separado, mas todas essas metodologias são métodos de classificação do tecido epitelial glandular. Ele não é classificado apenas em endócrino ou exócrino, certo? Então vamos lá. O tecido epitelial glandular, ele pode ser classificado em tecido epitelial glandular endócrino, né? Quando os hormônios são liberados diretamente na corrente sanguínea, foi o que a gente viu lá na lâmina, aquela glândulazinha lá que não tinha nenhum ducto em volta dela, então ela não libera a sua secreção através de ducto, ela libera diretamente na corrente sanguínea. O tecido epitelial glandular exócrino, né? Ele já vai liberar a sua secreção através de um ducto, e esse ducto vai liberar a secreção externamente ou em alguma cavidade do corpo, mas existe a presença do ducto. E além de endócrino e exócrino, o tecido epitelial glandular também pode ser anfícrina, certo? Anfícrino, que é a mesma coisa de anfipático lá nos lipídios. Tem uma parte polar e apolar. Aqui no tecido epitelial glandular também. Anfícrino significa que ele tem as duas funções, tanto endócrina como exócrina. Então, ele tanto tem uma parte que secreta substâncias endócrinas e libera diretamente na corrente sanguínea, como também tem uma parte que secreta substâncias exócrinas e libera na superfície ou em determinada cavidade do corpo através de um ducto, certo? Primeira classificação geral do tecido epitelial glandular: endócrino, exócrino e anfícrino. Segunda classificação do tecido epitelial glandular, quanto à sua quantidade de células, né? Quantas células lhe dão origem. Então, a gente tem dois tipos: unicelular e multicelular. A unicelular é aquela glândula que é formada por apenas uma célula. Que exemplos a gente tem desse tipo de glândula? As células que estão lá formando a parede do estômago, né? As células que compõem a parede do estômago, aquela parede pregueada do estômago, e as células caliciformes, né? Que estão ali no sistema respiratório, que secretam muco. Então, são glândulas unicelulares, apenas uma célula que vão dar origem aí a essas secreções, que também são essenciais ao funcionamento dos sistemas. E a imensa maioria, obviamente, são as glândulas do tipo multicelulares, que são originadas a partir de várias células, que são todas as demais glândulas.
E a terceira classificação do tecido epitelial glandular, nós temos que as glândulas podem ser merócrinas, holócrinas e apócrinas. As glândulas merócrinas são aquelas que secretam suas substâncias e liberam apenas a substância secretada. Glândula salivar, né? Ou então o pâncreas também liberam só as substâncias que secretam. As holócrinas vão secretar e liberar junto com a substância células inteiras que fazem parte dela. Essas células depois serão renovadas, né? Serão repostas. Mas as holócrinas liberam, além da secreção, também células que as compõem inteiras, né? E são, no exemplo aqui, as glândulas sebáceas. E a glândula apócrina já vai secretar e liberar também, junto com a secreção, fragmentos de células. Então, o que é que diferencia a apócrina da holócrina? Que a holócrina, ela libera, junto com a secreção, células inteiras, enquanto a apócrina libera fragmentos de células junto com a secreção, certo? Então, esses são os 3 tipos de classificação do tecido epitelial glandular. Quanto à sua forma de secreção, se é direto na corrente sanguínea, endócrina, se é através de ducto, exócrina, se é através dos 2 metodologias, anfícrina, certo? Se ela tem uma origem unicelular ou multicelular, certo? E também se quando ela libera a sua secreção, ela libera apenas a secreção merócrina, se ela libera a secreção com células inteiras, que é a holócrina, ou se ela libera a secreção com fragmentos de células, que é a apócrina, certo? Menino, minha garganta tá seca, seca, seca. Aí, vamos lá. Então, e aí a gente também percebi que vocês tiveram bastante dificuldade em descrever como as glândulas são originadas, né? O processo de originação das glândulas. Então, o processo de originação de qualquer glândula é um processo de invaginação, certo? Celular. Então, as células epiteliais, né, do tecido epitelial vão invaginar e adentrar uma camada mais profunda do organismo. Então, quando ocorre essa invaginação, né, tá aqui a camada epitelial, vai ocorrer a invaginação para a formação de uma glândula. Essas células que chegaram aí à região mais profunda serão as células secretoras, né? Tá aqui uma bolinha, imagina aqui uma bolha. Então, essas células que estão nessa região mais profunda são as células secretoras, né? Aquelas que vão dar origem à secreção, certo? As células de cima é que continuam aqui fazer o contato com a superfície superficial, certo? Quando essa glândula que iniciou aí o seu processo de origem vai se tornar uma glândula endócrina, o que é que eu entendo por glândula endócrina? É uma glândula que vai realizar a secreção das suas substâncias e liberá-las diretamente na corrente sanguínea. Então, eu não tenho a presença de um ducto. Se eu não tenho a presença de um ducto, essas células superficiais que estão realizando a conexão aqui com as células epiteliais que iniciaram o processo de invaginação, elas vão se fechar, certo? Vai haver o fechamento desse canal aqui da gota, né? Do processo de invaginação, certo? E primeiro ocorre o fechamento dessa conexão. E aí essas células que estão formando aqui um canal, né, de conexão entre as células epiteliais que já fecharam e essas células base, que são as células secretoras, elas vão ser absorvidas e a glândula é fechada, não havendo mais a conexão entre essa base superficial epitelial e a glândula. A glândula se fechou aqui e ficou a base superficial. Então, aquele canal da invaginação que estava formado aqui, ele foi absorvido e aí a glândula se fechou, dando origem a quê? A uma glândula endócrina, ou seja, uma glândula que não necessita da formação de um ducto para a liberação das suas substâncias secretadas. Isso quando eu tenho a formação de uma glândula endócrina. Mas quando eu vou ter a formação de uma glândula exócrina, o que é que acontece? Então, aquela invaginação que aconteceu da mesma forma, as células mais profundas
vão dar origem às células secretoras. E o que acontece é que as células que estão aqui fazendo a conexão com a superfície epitelial vão formar o ducto secretor, que vai aí liberar a secreção através desse ducto. E em vez de se fechar o epitélio e essas células do canal aqui serem reabsorvidas para que se feche a glândula, como é no caso da endócrina, a gente vai manter esse canal aqui aberto para formar o ducto secretor, que é o que libera a secreção dessas glândulas. Vocês conseguiram compreender esse processo? Que eu não vi quase ninguém acertando a questão. Vocês entenderam o processo de síntese de uma glândula endócrina, de formação de uma glândula endócrina e de formação de uma glândula exócrina? Conseguiram compreender? Não, vocês não estão assistindo. Sim, tá. Pensei que vocês estavam no Instagram. Então vamos lá. Compreenderam o processo de formação da glândula? Vamos para o tecido muscular. O restante aqui, o muscular e o nervoso. O muscular eu vi pouco, certo? E eu ainda não cheguei no tecido nervoso. Mas eu acho que foi mais tranquilo, porque realmente esses tecidos são mais tranquilos. Então vamos lá só revisar o tecido muscular, certo? Então, o tecido muscular, ele tem as funções de locomoção, né? De respiração, a musculatura lisa, ela reveste aí o sistema respiratório, como também o sistema digestivo, certo? Então tem função na digestão, tem função na circulação, formando aí os capilares sanguíneos, e a locomoção é principalmente associada à musculatura esquelética, né, que vai se associar aos ossos e tendões, realizando o processo de movimento. E também a gente tem aí o sistema muscular cardíaco, que está relacionado também à circulação, não só na formação o tecido liso, que vai compor aí esses capilares sanguíneos, mas a gente também tem aí o sistema muscular cardíaco, que está relacionado justamente ao bombeamento, né, de todo o processo de circulação. Então, o sistema muscular cardíaco que é responsável tanto pelo envio dos nutrientes, como a recepção, mantendo esse processo de circulação sanguínea. Então, todas essas funções são aí devidas ao sistema muscular. Então, o tecido muscular, ele vai ser proveniente também do mesoderma, da mesma forma que o tecido conjuntivo, certo? As suas células, elas são alongadas. Por que elas possuem essas características, as fibras musculares? Porque o processo do tecido muscular é justamente o quê? Contração, né? Seja ele a contração involuntária do cardíaco e do liso, ou voluntária do esquelético, ele realiza o processo de contração. E para isso ocorrer, é interessante que essas células tenham essa forma alongada, para que quando ocorra o encurtamento, justamente a redução do tamanho, né, o encurtamento, a contração em si ocorra, certo? E aí tem pouquíssima matriz extracelular, o que difere dos outros tecidos, né? A gente viu que o tecido epitelial tem pouca matriz extracelular, porque não há espaço entre as células para que haja a presença dessa substância intercelular. No sistema muscular também tem pouquíssima matriz extracelular, justamente para que haja interação entre essas células alongadas do tecido muscular e o processo de contração seja otimizado. Então também há pouca presença de matriz extracelular. E aí ele vai ter características específicas das suas células, né? As células do tecido muscular são chamadas ou de miócitos ou de fibras musculares. E aí essas fibras musculares, a sua membrana plasmática é o sarcolema, né? As invaginações de membrana são túbulos T. O retículo endoplasmático, no caso, é chamado retículo sarcoplasmático, e o citoplasma é chamado de sarcoplasma, certo? E a gente tem 3 tipos de fibras no tecido muscular, 3 tipos de tecido muscular. O tecido muscular liso,
o tecido muscular cardíaco, estriado cardíaco e também o estriado esquelético, certo? O estriado cardíaco é dito assim porque as fibras musculares, né, são dispostas em feixes, né? Eles têm esse aspecto estriado devido a isso. A contração, no caso do estriado cardíaco, é involuntária e rítmica, por isso que está responsável aí pelo bombeamento, né, pela circulação sanguínea, e vai estar formando o tecido muscular do estriado cardíaco, o miocárdio, né, que é o músculo ali do coração, responsável por esse processo de contração rítmica. Já o tecido muscular liso tem fibras aleatórias, por isso não é chamado de estriado, tem um aspecto liso, obviamente, sua contração também é involuntária, mas é uma contração lenta. Por que que a contração da musculatura lisa é lenta? Que a gente já vê mais à frente. Porque não tem a presença dos túbulos T, né, das invaginações. E esses túbulos T é que armazenam os íons cálcio que estão aí relacionados ao processo de contração otimizada, certo? Então, a musculatura lisa vai compor a maior parte do sistema digestivo e também do sistema respiratório. E o estriado esquelético também tem suas fibras em feixes. E o que é que vai diferir para o cardíaco, né? Ele tem contração voluntária, não é involuntária, é uma contração voluntária e muito rápida e vai compor aí cerca de 40% do nosso peso. Então, as características gerais do tecido muscular estriado cardíaco, a gente tem que as suas estrias, elas estão dispostas em feixes, né? E são unidas por desmossomos. A gente viu lá na lâmina, a gente não conseguiu visualizar os desmossomos entre as fibras musculares do estriado cardíaco. A gente só conseguiu visualizar os discos intercelulares, né? Mas aí, as estrias, né, que são os feixes de miofilamentos que estão dentro das fibras musculares, estão unidas pelos desmossomos, que são aí ricos em caderinas, né? Possuem de 1 a 2 núcleos, vão ser células ramificadas, para poder o que? Essa ramificação vai permitir o quê? Que elas se liguem às outras fibras musculares. E essa união, essa interação entre cada uma das fibras musculares cardíacas vai acontecer através dos discos intracelulares. Nesses discos intracelulares, além da estrutura que vai unir essas células do estriado cardíaco, também vamos ter aí proteínas chamadas de proteínas GAP, que atuam como cola, né, unindo também essas células. Então, a gente está vendo que o quê? Que as fibras musculares, elas estão unidas pelos discos intracelulares e pelas proteínas GAP. Internamente essas fibras, os miofilamentos que estão dentro dessas fibras musculares estão unidos ainda por desmossomos, certo? E o que é que isso me diz? Que essas fibras musculares do estriado cardíaco, elas têm uma necessidade muito grande de se unirem, né? Tem uma necessidade muito grande de se unirem das mais diversas formas. Por que que isso é necessário, né? A presença de tantas estruturas que unam essas fibras musculares. Porque essa estruturação é que vai permitir a contração simultânea de todas as fibras do miocárdio. Tanto a contração como o relaxamento. Então, essa estruturação, né? Essa disposição das fibras de forma ramificada, a união entre as fibras através dos discos intracelulares e das proteínas GAP e a união dos miofilamentos por desmossomos é que vai permitir que as contrações do coração ocorram de forma rítmica, né? É uma contração involuntária, então tem que haver alguma forma de garantia para que essa contração ocorra de forma rítmica. Então é essa estruturação que permite que isso ocorra. Qualquer disfunção dessa contração vai dar origem aí às arritmias cardíacas, né? Então, professora, quer dizer que todas as fibras musculares aqui do meu miocárdio contraem e relaxam ao mesmo tempo? Sim. Se você tiver tudo ok com a sua saúde, né? Obviamente, a sua saúde cardíaca, todas as suas fibras cardíacas contraem e relaxam ao mesmo tempo
devido a essa estruturação que ocorre aí no tecido muscular cardíaco, certo? Já o tecido muscular liso, os seus miofilamentos, eles estão dispostos aleatoriamente, por isso ele não tem um aspecto estriado, certo? Vão possuir apenas um núcleo, tem uma elevada taxa de regeneração, a taxa de regeneração do tecido cardíaco não existe, certo? Quando a gente tem algum dano em algumas células do tecido muscular cardíaco, no miocárdio, esse dano é irreparável, certo? Vai haver prejuízo cardíaco, porque não ocorre regeneração das fibras musculares do cardíaco, certo? Já no caso do liso, essa regeneração ocorre constantemente, já que ele está compondo aí sistema digestivo, né? O sistema respiratório, que são expostos constantemente a situações de atrito, certo? Então, além dessa alta taxa de regeneração, sua contração é involuntária, mas é lenta, pelo que eu já mencionei, né? Da não presença dos túbulos T, que aí não vão ter essa concentração grande, esse armazenamento de íons cálcio. Essa não presença, não armazenamento dos íons cálcio vai interferir na polarização, lá o processo quando se recebe o sinal do nervo motor, e aí o nervo motor sinaliza para os túbulos T liberarem o íon cálcio para gerar despolarização no retículo sarcoplasmático. Então, esse processo de contração lá do esquelético não vai acontecer no liso, porque o túbulo T não vai liberar o cálcio para que haja despolarização no sarcoplasmático. Isso torna a contração mais lenta. Mas isso é interessante para o papel que é desempenhado pelo sistema respiratório e o sistema digestivo, certo? Que essa contração de fato ocorra de forma mais lenta. Porque, por exemplo, o revestimento do esôfago com musculatura lisa, se a gente tivesse contrações super rápidas, o alimento chegaria muito rapidamente ao estômago e poderia causar danos por impacto ao estômago. Então, o processo das contrações peristálticas que vão levando o bolo alimentar vagarosamente até o estômago é interessante para o funcionamento do processo de digestão. Então, tudo tem uma função aí pré-determinada, certo? E, por fim, o estriado esquelético, ele está associado ao tecido ósseo, né? E também aos moldes cartilaginosos. As suas fibras musculares são multinucleadas e estão envoltas aí pelo tecido conjuntivo, formando todo aquele processo lá, né? As fáscias musculares, né? O músculo em si. Então, tudo isso vai dar origem àquela estruturação do sistema muscular que a gente viu em anatomia. Então, de tecido muscular, que eu quero que vocês saibam aí, numa avaliação, eu quero só essa aula, certo? Lembrando que aquela aula que a gente viu de contração, de fibras vermelhas, fibras brancas, isso é a título de interesse, né? De tornar interessante, mais divertido e tal, mas não é o interessante para a histologia. Para a histologia, eu quero que vocês foquem na aula de tecido muscular 1, certo? E para finalizar, vamos ver aqui o tecido nervoso, para finalizar mesmo, que eu tenho que ir no exame devolver isso aqui, que já tá acabando minhas 24 horas. Tem alguns minutinhos. Vamos lá. Tecido nervoso, acho que vai ser tranquilo. Então, o tecido nervoso, como a gente também reviu lá nas lâminas, né? Ele vai ter essa função de interpretação de sinais, certo? E, além de interpretação de sinais, tem a função importantíssima de armazenamento de informações. Então, não pode parecer poucas funções, mas são funções essenciais ao nosso desenvolvimento, bem como aí a nossa desenvoltura mesmo na vida, né? Porque se não interpretar os sinais externos e internos, a gente não realiza nada. Então, vamos lá. Aí tem a divisão aqui do sistema nervoso central e periférico, que não é interessante, certo? Então vamos lá, o tecido nervoso, ele possui células específicas que são as características, que é a característica desse tecido. Então a gente tem aí como células do tecido nervoso os neurônios, certo?
e temos as células da glia. Dentro dessas células da glia, a gente encontra os astrócitos, as células de Schwann, os oligodendrócitos, as ependimárias e as micróglias, certo? Os neurônios, eles são as principais células que compõem o tecido nervoso, são eles que vão transmitir o impulso nervoso em si, certo? Então, eles podem ter até 1 metro. Eles são especializados em realizar o impulso nervoso, a transmissão do estímulo que se recebe. Eles têm uma composição de dendritos, né? Os dendritos recebem a informação, o estímulo. Dos dendritos passa-se ao corpo celular. Do corpo celular a gente consegue visualizar o núcleo desse neurônio, certo? Do corpo celular essa informação é repassada ao axônio, que é a região que tem o maior comprimento no repasse desse estímulo, desse impulso nervoso, e do axônio se chegam até as terminações do axônio, certo? Esses prolongamentos, né, tanto dos dendritos como do axônio, as terminações do axônio, são compostos por fibras nervosas que têm essa capacidade da transmissão desse impulso nervoso. Então, como eu já mencionei, os dendritos transmitem o estímulo até o corpo celular, do corpo celular vai para o axônio, do axônio vai para as terminações dos axônios, e é assim que há a direção da transmissão do impulso nervoso. O que é que eu compreendo nisso? Que a transmissão do impulso nervoso, do estímulo nervoso, é unidirecional, né? Ela só tem uma direção. Ela se dá dos dendritos até as terminações do axônio. Nunca vai acontecer do impulso nervoso ser transmitido das terminações do axônio para os dendritos. Não, ela só tem uma direção. Dendrito, terminações do axônio, certo? Então, para que ocorra essa transmissão, os neurônios sempre estão associados aí às células da glia. Essas células da glia têm a função de otimizar esse processo de transmissão do impulso nervoso, certo? E os neurônios, eles vão poder ser classificados quanto a algumas formas. Aí fica mais fácil de interpretar do que lá no tecido epitelial glandular, né? Porque aqui a gente tem as subdivisões. Os neurônios podem ser classificados quanto à sua morfologia em unipolar. O unipolar é que vai ter apenas uma ramificação partindo do corpo celular, que é o axônio, né? A gente vai ter o bipolar, que vai ter 2 ramificações partindo do corpo celular, o dendrito e o axônio, né? Tem o pseudo-unipolar, que dá a ideia de que tem apenas um prolongamento partindo do corpo celular, mas na verdade a gente tem 2 prolongamentos partindo, certo? E aí a gente tem, nesse caso do neurônio pseudo-unipolar, uma transmissão direta do sinal do dendrito para o axônio, certo? Já que esse prolongamento fake, né, pseudo-uniprolongamento do neurônio vai dar origem a 2 prolongamentos, o dendrito e o axônio. Então, eles vão repassar diretamente o impulso nervoso do dendrito para o axônio. E a quarta classificação do neurônio é multipolar, né, em que nós temos várias ramificações partindo do corpo celular, dando origem aos vários axônios e aos vários dendritos, desculpa, e o axônio, que é a formação mais comum, certo? E aí a gente tem uma segunda classificação dos neurônios, só que agora em vez de morfológica, é uma classificação fisiológica, certo? Eles podem ser classificados como sensitivos, certo? Os neurônios sensitivos são aqueles que conduzem os sinais recebidos pelos órgãos sensitivos ou células sensoriais ao sistema nervoso central, ou seja, é aquilo quando eu peguei em alguma coisa quente, aí eu envio o sinal para o meu sistema nervoso central. Então, esse neurônio que recebeu esse sinal é o neurônio sensitivo. Segundo tipo de neurônio, né, quanto à classificação fisiológica, neurônios motores. São aqueles que vão conduzir os sinais do sistema nervoso para os órgãos efetores, como músculos e glândulas. Então, eu recebi um sinal aqui, o sistema nervoso mandou que eu pegasse um copo d'água. Então, aí, enviou o sinal para o neurônio motor pegar o copo d'água e beber água. E o terceiro tipo de neurônio são os neurônios associativos, que fazem um link entre esses 2 neurônios,
Porque nem sempre há uma conexão direta entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Às vezes a gente precisa que tenham aí esses neurônios associativos entre esses neurônios para que haja a transmissão aí desse estímulo, desse sinal. Então, eles vão fazer a ligação entre os neurônios sensitivos e os motores. E por último, a gente tem a classificação dos neurônios quanto à localização, né? Na substância branca, os neurônios, eles vão ter a sua parte dos axônios, ou seja, o único prolongamento dos axônios localizados para a região interna do encéfalo, certo? E no caso da medula, eles vão estar localizados para a região externa, né? E no caso da substância cinzenta, a gente vai ter a presença aí dos corpos celulares dos neurônios, em que no caso do encéfalo, eles vão estar localizados da parte externa, certo? E quando chega aí na medula espinhal, eles vão estar localizados para a parte interna. Então, a gente tem aqui corpo celular cheio de dendritos para a parte externa, certo? Recebeu o sinal, enviou para a parte interna do encéfalo, para os axônios transmitir o impulso nervoso. O axônio transmitiu esse impulso nervoso, chegou na medula e encontrou de início o axônio, ele tem que transmitir para quem? Não é sempre do dendrito para o axônio? Então, o axônio que saiu aqui do encéfalo, chegou na medula, ele vai encontrar o corpo celular, que tem os dendritos da substância na medula, no centro, né? Então, ele encontrou no centro o corpo celular desses neurônios e enviou o impulso nervoso para os axônios que na medula estão na extremidade, porque eles vão repassar esse impulso nervoso. Então, é só raciocinar corpo celular, axônio, corpo celular, axônio, certo? Então, do encéfalo para a medula. E aí a gente entra nas célulazinhas da glia, que são as células acessórias do tecido nervoso. E essas células, elas têm a função de auxiliar os neurônios, nutrir os neurônios, protegê-los e também atuar como cola, né? Como se fosse ali uma espécie de matriz extracelular que vai manter os neurônios, todo o tecido nervoso unido, certo? Então, a gente tem os astrócitos, que são as maiores células da glia. Os astrócitos, eles têm esse aspecto estrelado, porque eles têm muitos prolongamentos. Então, eles são os responsáveis por nutrir os neurônios. Então, eles estão ligados, devido à presença desses prolongamentos, eles estão ligados aos vasos sanguíneos, recebendo ali os nutrientes e os gases, e os seus outros prolongamentos estão ligados ali aos neurônios. Então, eles transmitem os nutrientes e os gases dos vasos sanguíneos diretamente para os neurônios. Então, eles têm essa função de nutrição dessas células essenciais. Além disso, eles vão realizar a sustentação física dos neurônios, que eles também, além de se ligar aos vasos sanguíneos, aos neurônios, eles também vão ter prolongamento, se unindo aí ao tecido nervoso, à membrana pia mater, né, que está revestindo ali o sistema nervoso central. Então, ele também vai estruturar, vai sustentar os neurônios no tecido nervoso. Além disso, os astrócitos também estão relacionados à regeneração do tecido nervoso. Então, apesar disso acontecer em baixíssimas taxas, é sim possível que ocorra regeneração do tecido nervoso. A gente sabe, a gente ouve muito que essa regeneração ela ocorre em baixíssimas quantidades, né? No tecido nervoso lesado, a probabilidade dele regenerar é muito baixa. Mas sim é possível e os astrócitos estão relacionados a esse processo de regeneração, certo? Em seguida, nós temos os oligodendrócitos, né? Que são células menores de tamanho normal, tem poucos prolongamentos e a função dos oligodendrócitos é compor ali a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Importante que vocês saibam, a bainha de os oligodendrócitos não formam, não vão produzir a bainha de mielina, eles não secretam a bainha de mielina. Eles próprios são a bainha de mielina, certo? Então, o sistema nervoso central
os oligodendrócitos do sistema nervoso central têm prolongamentos, poucos prolongamentos, mas são esses prolongamentos que vão se enrolar sobre o axônio, dando origem à bainha de mielina. Então, eles não estão secretando substâncias que vão formar aí a bainha de mielina. Os próprios prolongamentos dos oligodendrócitos vão dar origem à bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central, certo? Da mesma forma, as células de Schwann são as células que também vão se enrolar sobre os neurônios do sistema nervoso periférico. O que é que, formando a bainha de mielina, o que é que vai diferir os oligodendrócitos das células de Schwann? Primeiro, os oligodendrócitos vão formar a bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso central. Segundo, os oligodendrócitos vão formar essa bainha de mielina com seus prolongamentos se enrolando sobre os axônios, certo? Então, um oligodendrócito pode estar formando ali uma região da bainha de mielina de mais de um neurônio, de 2, 3 neurônios, dependendo da presença de quantos prolongamentos ele tiver. Então, a gente tem a célula e vamos supor 3 prolongamentos. Esses 3 prolongamentos podem se enrolar sobre um neurônio aqui, outro neurônio aqui e outro neurônio aqui, dando origem a 3 partes da bainha de mielina de 3 neurônios diferentes, porque são os prolongamentos. No caso das células de Schwann, o que acontece? Além delas formarem a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, né, dos neurônios do sistema nervoso periférico, as células de Schwann se enrolam inteiras sobre os axônios. Então, não são prolongamentos dela. É a célula inteiramente que vai se enrolando ali em volta do axônio, formando aquele pedaço de bainha de mielina, certo? Então, essa bainha de mielina é que vai ser responsável por otimizar o processo de transmissão do impulso nervoso, né? Porque ele vai formar um isolante elétrico que vai fazer com que o sinal do impulso nervoso vá saltando entre os nódulos de Ranvier. Então, ele aumenta em até 100 vezes a transmissão do impulso nervoso. Então, por isso que essas células da glia, os oligodendrócitos e as células de Schwann são tão benéficas aí ao processo de transmissão de impulso nervoso realizado nos neurônios. Além, né, a gente falou dos astrócitos, função de nutrição, sustentação e renovação. Falamos das células da bainha de mielina, do sistema nervoso central e periférico. A gente tem ainda as micróglias, né? Como todo tecido, a gente precisa de células de defesa. E essas micróglias nada mais são do que macrófagos super especializados na defesa do tecido nervoso. Então, como macrófagos especializados, as micróglias são células fagocitárias que vão atuar aí como células de defesa, da imunidade aí do tecido nervoso. Elas são pequenas, têm inúmeros prolongamentos na sua membrana, como toda célula fagocitária, e vão realizar esse processo aí de fagocitose quando identificar algum problema, né? Então, essa é a principal função das micróglias, é atuar como célula de defesa, célula fagocitária que vai fagocitar e degradar micro-organismos ou agentes estranhos que possam ali estar invadindo o tecido nervoso. Mas a gente viu também que as micróglias podem ter ainda mais 3 funções. Que funções são essas? Como células do sistema imune, elas têm a capacidade de secretar citocinas essas fatores de crescimento que vão ajudar aí no desenvolvimento, no crescimento de neurônios. Então, segunda função, além de defesa fagocitária, a segunda função das micróglias é secretar fatores de crescimento que vão induzir o crescimento e o desenvolvimento dos neurônios, certo? Terceira função das micróglias, a gente também tem a auxiliação, né, o auxílio do oligodendrócito na formação da bainha de mielina. Então, ela atua ali ajudando o oligodendrócito a formar a bainha de mielina nos seus prolongamentos que se enrolam sobre o axônio do neurônio. E a última função, quarta e última função das micróglias, já é aí atuar como
sinapse entre um neurônio e outro, que a gente não vai entrar. Vou dizer para vocês também que eu não quero que vocês entrem na aula de tecido nervoso 2, né, em que a gente viu o impulso nervoso e viu a sinapse. A gente não precisa dessa parte para a histologia, certo? E as micróglias, elas vão ter essa função de componente sináptico, em que ela vai receber o impulso nervoso e tem a capacidade de transmitir esse impulso nervoso lá para o neurônio pós-sináptico, né? Que a gente viu que tem, no caso, os neurotransmissores ou aqueles neurônios que estão praticamente unidos, né? Que estão muito próximos e que realiza a conexão direta entre o neurônio pré-sináptico e pós-sináptico, que é a sinapse elétrica. Mas a gente também tem outros tipos de sinapse que nós não entramos lá na aula, e uma dessas pode ser realizada por essas células micróglias, que são essas células fagocitárias que têm muitos prolongamentos, e pode atuar sim como um meio sináptico entre um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico, transmitindo esse impulso nervoso, certo? Então são 4 funçõezinhas das micróglias. E para finalizar, a gente tem as ependimárias, certo? Que são células que são provenientes do tecido epitelial, não são células provenientes diretamente do tecido nervoso, certo? E elas são responsáveis pelo revestimento das cavidades do encéfalo e da medula, e vão apresentar cílios em pontos estratégicos de contato com o líquido cefalorraquidiano, auxiliando na fluidez. Então, a função dessas células ependimárias, que tem essa característica ciliada, que a gente tem inclusive uma foto na aula dessa estrutura ciliada dessas células, elas vão auxiliar aí na fluidez desse líquido que protege aí o sistema nervoso, ok? Então, a gente finaliza com o sistema nervoso. Mais alguma dúvida? Amanhã a gente vai ter reunião do colegiado, certo? Para ver como é que vai ficar essas coisas das avaliações, se tem que ter alguma determinação que eles vão dizer, certo? E aí, quando tudo estiver definido, eu vou conversar com vocês para a gente ver como a gente vai fazer as provas. Vou fazer um estudo direcionado para que vocês possam se basear, que vai ser mais ou menos isso que a gente vai abordar nas provas, certo? E aí, independente disso, hoje é a nossa última aula, certo? De histologia. E eu quero muito agradecer vocês. Vocês desde o início participaram, se dedicaram. Foi a turma que sempre manteve uma frequência. Participaram, perguntaram. Vou pegar, eu sempre pego leve. Eu sou boazinha, sou conhecida. Então, muito obrigada pela dedicação de vocês. Eu sei que não foi fácil esse semestre. Eu espero que melhore daqui pra frente, que isso se resolva logo, que a gente se encontre. E aí vamos ter as provas. No próximo semestre a gente tem saúde ambiental junto ainda. No terceiro semestre a gente tem imunologia, certo? Então que dê tudo certo. Obrigada aí pela dedicação de vocês. Hoje não tem atividade, porque foi essa aula de revisão, certo? Eu vou postar a aula para quem tiver interesse de ver. E aí eu mando o link, mando tudinho para vocês, como também o link da aula de anatomia, que tá tranquilo, tá 3 minutos e meio a aula de anatomia, porque vocês vão ver que as peças dos membros superiores é muito pequeno, sabe? Não dá para visualizar direito, então acabou que ficou bem curtinha a aula, e aí vai ter atividade só de anatomia, e quando eu tiver alguma notícia, eu converso com vocês, certo?